Olá galera, bem-vindos a mais uma videoaula. Esse canal agora vai ter uma vertente um pouco diferente para maratona de programação. Então, a cada 20 dias em média, nós vamos lançar uma nova videoaula falando de alguma maratona específica, uma particularidade de alguma maratona ou a solução de algum problema específico de maratona. Nesse vídeo nós vamos falar sobre a maratona do Centro Paula Souza, Maratona de Programação Centro Paula Souza, que é entre todas as ETECs, né? E esse ano vai ser a terceira edição, né? Em 2018, essa prova que vocês estão vendo aqui é de 2017, foi do ano passado, né? E ela tem uma particularidade, ela é um pouquinho diferente das outras maratonas, em relação à leitura e escrita, né? A entrada e a saída dos problemas. Então aqui nós vamos usar um problema dessa maratona como exemplo, né? O problema C, doadores aptos. Então, toda questão, isso em qualquer maratona, tem o seu enunciado, né? Que é um textinho para ilustrar melhor aí, sobre o que se trata o problema. E esse aqui é sobre a doação de sangue, que é um ato solidário. Então, ele traz dados da Organização Mundial da Saúde, mostrando aqui a importância, né, da doação de sangue. E a parte mais importante aqui, ó, para esse problema, é a restrição, né, de intervalo em dias que uma pessoa pode doar sangue. Então, um homem, a cada 60 dias, ele pode doar novamente sangue. E mulheres, depois de 90 dias. A entrada, então, ela contém vários casos de teste. Cada caso de teste considera uma linha que contém dois valores, um literal S, né, que pode ser M ou F, e um número D, indicando, respectivamente, o sexo do doador, né, o M e F, e a quantidade de dias de intervalo da última doação de sangue. Ou seja, aqui ele mostra F, então, uma mulher, feminino, e a última vez que ela doou sangue foi há 20 dias atrás. Né? Aqui é um homem, sexo masculino, e o último dia que ele doou, então, foi 60 dias atrás. Então, em cima dessas informações, nós temos que falar se a pessoa é apta ou não apta a doar sangue, conforme essa regra aqui. Então, essa mulher, se ela doou 20 dias atrás, ela não pode doar sangue, então ela não é apta. Né? E aqui, ó, a característica dessa maratona está nessa linha. Então, a entrada ela deve ser lida de um arquivo de texto chamado doadores.win. Então, você tem que ler de um arquivo de texto e não de um scanner, um buffer reader normal, que seria do teclado. Né? Você pode até usar o scanner para fazer a leitura do arquivo, mas não é a leitura do teclado. Você vai ler de um arquivo de texto. Essa é uma das diferenças. Né? Então, vamos começar falando sobre isso. Eu vou criar um novo projeto aqui no Eclipse. Maratona Centro Paula Souza 2017, né, do ano passado. E aqui eu vou criar uma nova classe. Qual que é o nome da classe? O problema, ele sempre vai dizer qual é o nome do seu arquivo fonte. Ó. Nesse caso é doadores com D maiúsculo. Então, doadores com D maiúsculo. Criei a minha classe. E aí eu vou utilizar aqui o método main. E a leitura, eu vou ter que ler de um arquivo. Então, dentro do scanner, quando a gente utiliza system.in, a gente está fazendo a leitura do teclado. E aqui não é do teclado, eu vou precisar de um file reader, que é uma classe do Java que traz a leitura de um arquivo. Então, eu preciso falar qual é esse arquivo. E aí, aqui no problema, tem a descrição do nome. Ó. Então, é doadores.in, de entrada. Então, vou criar aqui, ou melhor, vou apontar para esse aqui. Pode ser que aconteça diversos erros aqui. Um deles é não encontrar esse arquivo. Então, ele sugere aqui, na verdade, até te obriga a colocar um try catch, que é um tratamento de exceção, caso aconteça alguma exceção. Né? Então, eu vou colocar tudo em volta de um try catch. E aí, a gente precisa ter esse arquivo. Né? Então, aqui no meu projeto, selecionando o meu projeto, eu vou criar um arquivo, new file, com o nome doadores.in. Feito? Então, ele fica aqui na raiz do meu projeto. Então, eu vou vir aqui copiar o exemplo de entrada.
colar aqui, certo? Então esse aqui é o exemplo de entrada. Então já tem um arquivo de entrada correspondente ao problema. Para mim fazer a leitura desse cara, eu vou utilizar um while. Então eu vou fazer o seguinte, enquanto houver dados para ler, então hasNext, você continua a fazer a leitura do arquivo. Como nós vimos, ele tem, primeiro ele me passa o gênero, né? E depois, quantidade de dias. Foi a última doação de sangue, certo? E a gente tem que ficar atento, porque se o gênero for igual a S, significa que a gente tem que finalizar o projeto. Ó. Então, S indica ó, o final da entrada indicado por S. Então, se a gente vir no lugar do gênero FM vir um S, a gente tem que finalizar o algoritmo. Então, aqui dentro eu vou colocar um break para finalizar. Certo? E aqui, só para a gente fazer um teste, eu vou fazer a impressão do gênero mais a quantidade de dias. Então, executando aqui, ó, ele mostrou certinho os dados que estão no meu arquivo. Então, a gente já fez a leitura conforme o arquivo. Certinho. Então, vamos para a solução desse problema. A solução é simples. A gente vai verificar se é mulher. Se for mulher, a gente vai verificar se o dia que ela fez a doação já completou 90 dias ou mais, vai ser apto. Se não, não é apta. Então, vamos fazer um if aqui. Dias. Se for maior ou igual a 90, nós vamos falar que é apto. A gente vai imprimir um A. Se não, nós vamos fazer a impressão de um N de não apto. Certo? Mas para isso, eu preciso verificar se o gênero é igual a feminino, F. Certo? Se for, aí sim, a gente vai verificar os 90 dias. Se não for do sexo feminino, será do sexo masculino. Certo? E aí vamos verificar novamente. Mulher é 90 e homem é 60 dias. Então, intervalo menor. Então, eu vou colocar 60 aqui ao invés de 90. E vou imprimir A de apto. Se não for o intervalo maior ou igual a 60, é não apto. Vamos realizar o teste? Então, eu vou executar. Ele imprimiu não apto, 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 não apto e apto. Vamos olhar o exemplo. Ó, bateu os dados, que é não apto, 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 não apto e apto. Então, bateu certinho com o nosso resultado. Porém, uma outra característica é que a saída deverá ser escrita em um arquivo de texto chamado doadores.out. Né? Então, nós precisamos escrever um arquivo com essa saída. Nós não podemos utilizar aí a saída padrão, que é a impressão do console. Então, para isso, a gente precisa utilizar uma classe chamada FileWrite. Né? Ela vai escrever em um arquivo e a gente tem que falar qual arquivo que é esse. Então, o arquivo que a gente quer criar, né, para fazer a escrita é o arquivo doadores.out. Né, após o while, então vou até o final do while, depois dele eu vou fechar esse arquivo para fazer aí salvar esse arquivo e ter os dados lá dentro. Então, eu não preciso mais fazer sysout, na verdade, nem posso. Né? Eu vou utilizar aí o objeto fw, que significa farWhile, né? E vou utilizar o append. Ó. E aqui dentro, eu vou colocar o resultado, então, /n, porque a gente não pode esquecer do /n. Esse /n ele vai pular uma linha. Se eu não utilizar o /n, o que vai acontecer é aparecer para mim um presentation error. Né? Ou seja, o nosso algoritmo está com erro de apresentação. Então, ou falta um espaço, ou um /n, certo? Então, após fazer esse append, né, que eu estou escrevendo no arquivo, esse append significa escrita, né, ele está escrevendo no arquivo, colocando, adicionando no arquivo. Então, eu vou tirar o sysout e vou executar para ver o que vai acontecer. Quando a gente executa, nada acontece, porque realmente eu não estou pedindo para ler aqui, muito menos escrever, né? Então, vamos olhar se ele criou o arquivo. Ixi, não criou. Na verdade, ele criou sim, né? Basta a gente atualizar, ó, dar um refresh, ele apareceu aqui, doadores.out. Então, quando você rodar o seu arquivo, não se esqueça de atualizar aqui os arquivos, senão ele não pode aparecer. Né? Vamos olhar o resultado? Então, está aqui, N-A-A-N-A.
Então, a solução desse problema seria essa, né? E todos os problemas da maratona do Centro Paula Souza sempre vai utilizar a entrada por leitura de um arquivo e a saída aí na escrita de um arquivo. Então, isso não vai mudar. O que vai mudar é o nome do arquivo de entrada e o nome do arquivo de saída. Bom, essa videoaula ficou por aqui, né? Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de seguir o canal, deixar sua curtida aí e faça comentários, né? Se você tem algum problema que você não está conseguindo resolver, de alguma maratona que já aconteceu, comente aí. Nós vamos tentar, na medida do possível, solucionar esses problemas, ok? É isso aí, galera. Obrigado.